Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você já teve alguma vez alguma coisa que Deus tenha mandado você fazer e tenha te paralisado de medo? Algo que o Senhor tenha te pedido para fazer, né? Como, às vezes até mesmo como essas provas que o Senhor nos pede de obediência, né? Algo que o Senhor tenha te direcionado, mas você tenha travado de medo de fazer. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Eu quero contar, vai ser uma palavra breve, mas que o Senhor me deu um sonho. Esse sonho já tem muito tempo, né? Foi no início do ano, e esse sonho ficou guardado, e hoje o Senhor me trouxe novamente e pediu que eu compartilhasse com vocês, porque eu creio que o que o Senhor ministrou ao meu coração sobre esse sonho, sendo sobre a minha vida, o Senhor, na verdade, Ele quer liberar sobre outras vidas também. Então, nesse sonho, eu estava sendo segurada assim pelo Senhor, né, no alto, no céu, quando eu estivesse assim no céu, nas alturas, eu via um mar verde, muito, muito, muito gigante. Onde eu olhava, para onde eu olhasse, eu dava um 360 e era só mar. Era um mar verde, lindo, lindo, dia claro, lindo. E era um mar muito verde e eu tinha muita aflição, muita angústia, porque eu tenho muita aflição quando eu vejo muita água, sabe? E aí, conforme eu olhava aquele mar, né, eu via que no meio dele havia uma divisão, né? Eu lá bem do alto e tinha uma divisão, uma linha, dividindo uma parte bem clara e uma outra, uma parte mais escura. E aí, conforme eu ia me aproximando para tentar ver, o Espírito Santo ia me fazendo enxergar que essa linha, o lado mais escuro, eram muitos tubarões, mas eram muitos tubarões. A água chegava, parecia, olhando muito de longe, era uma água escura, ao lado de uma água muito verde. E conforme o Senhor ia me levando mais perto, eu ia vendo esses tubarões, milhares de milhares. E aí o Espírito Santo parou no meio da linha comigo, bem no alto, né? Como se eu estivesse bem na risca, assim, para eu poder escolher o lado que eu teria que mergulhar. E eu falei, Senhor, eu não vou mergulhar em lado nenhum. Eu só quero ir para a terra. E ele falava, não, você não pode ir para a terra. Não tem opção da terra. Você só tem que escolher em qual lado você vai mergulhar. No lado mais claro ou no lado que tem os tubarões. E eu falei para ele, Senhor, eu não consigo. Enquanto eu ficava na dúvida, né, do que eu fazia, porque quem me conhece sabe que eu tenho muita dúvida, né, em tudo que eu vou escolher, eu tenho muita dúvida, demora a escolher. O Espírito Santo, ele não me deu esse tempo. Ele simplesmente, ele me pegou, ele me jogou por trás e me levou pro lado dos tubarões. Foi uma aflição tão grande, quando eu senti que eu estava muito longe, né, do mar, mas de repente eu já estava lá dentro. E ele falou, então vamos. Ele me levou, e quando eu fui muito fundo no meio dos tubarões, né, eu de olhos abertos e respirando normalmente, eu vi muitos tubarões, mas quando eu parei para olhar, quando veio de cara pra mim, assim, o tubarão tinha cara de cachorrinho, era um cachorrinho fofo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Isso é um tubarão, é um cachorro? E eu comecei a questionar o Senhor. E então ele falou comigo, o Senhor falou algo no meu coração, mas que antes de eu falar com você exatamente o entendimento dessa palavra, eu quero ler 3 versículos para vocês, que se encontram no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Davi mata Golias, né? Versículo 32. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. E depois pula para o 45, versículo 45. Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. E por fim, 50. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou a bainha da espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Gente, como essa palavra falou comigo, porque quando o Senhor começou a me entregar, quando me deu esse sonho, eu estava orando, eu vim orando muito sobre posicionamento, sobre escolhas que eu devia fazer, renúncias. E quando o Senhor me entregou isso, o Senhor estava me chamando justamente para águas mais profundas. E é por isso que eu vou ler também com vocês um versículozinho que está aqui, Isaías 43,
versículo 2. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Então, o Senhor falou comigo, e se eu tiver que dar um nome para essa palavra, só vence gigante quem tem profundidade em Deus. Porque quando o Senhor falou comigo a respeito desse sonho, ele falou, filha, você não tem que ter medo, porque toda vez que eu te mandar fazer algo, que eu te mandar tomar uma decisão, no céu já está feito, mas eu quero que você se posicione para que você faça a escolha, eu te dou a oportunidade de você obedecer. Mas se você não obedecer, eu vou te impulsionar. Então, o que o Senhor espera de nós? Quando eu falei, Senhor, por que esses tubarões têm cara de cachorrinho? E o Senhor, ele foi muito claro, ele falou, porque quando você mergulha comigo, quando você tem profundidade em mim, todos os seus gigantes, tudo aquilo que para você parece assustador, eles viram coisinhas pequenas na sua mão. Você olha, de longe você acha que é um tubarão perigoso, mas quando você olha, é só um cachorrinho dócil. Por quê? Porque o nosso poder, a nossa força não vem de nós, ela vem do Senhor. E o Senhor quer que a gente lute algumas batalhas, que a gente mergulhe profundamente nele, para que a gente possa ser trabalhado por ele, forjado por ele, né? Ganhar realmente assim, profundidade, conhecer mais dele, do poder dele na nossa vida, né? A gente precisa mergulhar, precisa confiar no Senhor. Então, quando a gente vai e confia que o Senhor é quem está nos levando, se o Senhor deu uma palavra, se Ele falou, vai, e se a gente sabe que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, a nossa garantia está no Senhor, é Ele quem vai fazer. Então, aquele gigante enorme, assim como Davi teve essa coragem, né? Todo o exército de Israel não tinha coragem, guerreiros capacitados para isso. Não tinham coragem de enfrentar aquele gigante filisteu. Mas Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem ele era em Deus. Ele era um menino de profundidade em Deus. Então ele não se amedrontou. E aquela afronta que o gigante fez contra o Deus dele, né? Porque quando se levanta também contra nós, se levantam contra o nosso Deus. Então é no nome do nosso Deus que a gente vai. Entende? Davi foi corajoso, ele teve coragem para se levantar, para se posicionar e para vencer aquele gigante. Aquele gigante se tornou pequeno diante da grandeza do Deus de Davi. Nesse sonho que eu tive, aqueles tubarões gigantes, eles passavam bem na minha frente, eram cachorrinhos, eu entendi, tão fofos, eu lembro da carinha deles tão fofinhos. Sabe o que isso aqui diz, filha? Se eu for com você, fica tranquila, que nenhum gigante é maior do que o meu poder na sua vida. Eu vou colocar todos eles debaixo dos seus pés. Sabe, você não tem que ter medo. Você tem que enfrentar com coragem. Ser forte e corajosa. Ser forte e corajoso. Porque é isso que o Senhor espera de nós. E ainda diz aqui, ó, Davi, né? Davi não tinha espada, ele não tinha nada. Ele só tinha a coragem dele em Deus, a fé em Deus, no Deus dele, no Deus de Israel. E aquela espada, né? Porque Deus deu a arma do Davi, foi uma funda e a pedrinha, ele não precisou de mais nada, ele precisou uma pedrinha. Foi suficiente, porque não era na força dele, ele ia na força do Deus de Israel. Ou seja, e a espada que o Golias ele queria usar, a força do gigante, o que o gigante tinha para acabar com ele, que afrontava ele, foi aquilo que ele acabou para, além de matar, ainda cortou a cabeça dele para dizer, não tem mais jeito, não vai fazer mais nada contra mim. E para mostrar para os outros que viessem que independente do tamanho dele, da capacitação dele, não é nada dele, vem do Senhor. Então, quando a gente está certo de que quem está conosco é o Deus de Israel, é o nosso Deus poderoso que fazia lá, que faz hoje, vai continuar fazendo, né, que é poderoso para vencer qualquer inimigo, qualquer batalha, a gente não tem que ter medo, vai nessa tua força. Tenha coragem se tem algo que está te parando, que você está com medo de tomar alguma decisão, precisa fazer alguma escolha, mas você acha que os gigantes são muito grandes, né? O que pode vir é muito maior, pode ter prejuízos. Não vai, não tenha medo. Vai na força do Senhor, porque a força que o Senhor te dá vem dele, não é você quem cria. No sonho eu não tinha coragem, mas o Senhor, ele me jogou. Ele não me deixou cair na parte clara. Ele me jogou e eu passava. Os tubarões, eles iam batendo em mim. Mas eles não me fizeram mal. Dentro da água profunda, eu podia respirar, eu podia olhar tudo. E eu sei que aquilo ali é para o Senhor falar, vai.
que independente das circunstâncias, eu sou contigo. Não tenha medo. As águas podem ser fundas, mas elas não vão te afogar. Não se preocupa. Esse gigante perigoso, você vai tocar, você vai fazer carinho nele, sabe? Não é tubarão, parece tubarão, mas não é tubarão, é um cachorrinho. Isso que para você é tão grande, pede a Deus para te mostrar com a ótica dele, porque a ótica dele é totalmente diferente da nossa. A gente vê assim, mas ele vê assim. Então, se você tem que tomar alguma decisão, pede a Deus, Senhor, me ajuda. O que eu faço? Como eu devo escolher? E confia, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, para assegurar e para ter certeza de que nada vai te alcançar, nem o mal te alcançará, nem praga alguma chegará à nossa casa. Eu espero que essa palavra fale com você, que ela te encontre, né? Encontre seu coração um solo fértil, para que você possa deixar que essa palavra entre e que tire todo medo, né? Que o Senhor possa falar ao seu coração de maneira profunda e você entender que se Ele falou, Ele é quem te garante. Se essa palavra falou, eu peço que você compartilhe, eu peço que você curta, que você comente e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Uma noite, uma manhã, uma tarde abençoada para vocês. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.